encontro sobre a síntese da fé católica, onde hoje nós iremos trabalhar, né, iremos refletir, melhor dizendo, sobre a consciência e como essa consciência se desenvolve com a lei natural, com a moral, e como sempre a gente faz, a gente pede a intercessão de São José Maria Escrivá, ele que fundou o Opus Dei, e do qual nós retiramos este e-book e trabalhamos em cima dele nesses, então, 36 encontros. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E logo quando a gente já inicia essa aula, a gente precisa colocar posto algo que é essencial, que é o seguinte: Deus, na sua misericórdia, no seu amor infinito, criou os homens e os anjos com duas qualidades diferentes dos demais, que é, de um lado, a inteligência e do outro lado, a liberdade. E é através dessa inteligência e é através dessa liberdade que eu, então, como cristão, então eu, como católico, faço a opção por Deus. Escolho seguir a Deus. Escolho fazer o correto. Escolho ser bom. Escolho amar. Escolho não pecar. E isso é essencial para que eu possa, então, ser responsabilizado pelas minhas atitudes. E automaticamente, ao ser responsabilizado pelas minhas atitudes, eu também vou ter participação na minha salvação. Porque eu estou escolhendo as coisas. Eu estou fazendo opções de vida. Então, eu sou o dono da minha vitória. Com a ajuda e a graça de Deus, claro. Mas assim, eu sou o dono da minha vitória. Eu não fui lá. Eu não me tornei aquilo porque eu tinha que me tornar. Eu me tornei aquilo porque eu escolhi ser. Porque eu compreendi no meu processo consciente que eu tenho que ser assim. E a gente inaugura esse encontro, essa aula, falando do que a gente chama aqui de lei natural, lei eterna. E o que vem a ser a lei natural, o que vem a ser a lei eterna aqui para nós? A lei eterna é a lei dada por Deus. É todo o plano de sabedoria que Deus tem com ele e só ele compreende, só ele pode entender. Que vai passar por toda a história da humanidade até o fim dos tempos. Nós, enquanto criaturas amadas de Deus, enquanto filhos de Deus, nós não temos o acesso suficiente para compreender o tamanho dessa sabedoria, o tamanho dessa consciência. Mas Deus nos concede a graça de nos dar a inteligência para poder acessar até certo ponto esta consciência ou essa lei eterna, melhor dizendo. E aí nós vamos chamar aqui, então, de lei moral natural. O que é a lei moral natural? É a lei nossa, humana, que participa da lei eterna através da racionalidade. Nós não podemos conhecer os desígnios de Deus, mas através da racionalidade nós podemos meio que tatear, né, ter ali uma certa ideia do que Deus espera de nós, do que é certo e do que é errado. E isso nos é dado através de uma luz da consciência que me permite distinguir se aquilo que eu estou fazendo é certo ou se aquilo que eu estou fazendo é mal, é errado.
para mim e para os outros. É como se eu dissesse o seguinte, olha, Mateus, é como se eu dissesse o seguinte, já que eu não consigo acessar essa lei eterna, que só tem a sabedoria de Deus, a lei natural é o mais próximo que eu chego dessa lei eterna. Logo, é como se fosse uma coisa só. E essa lei natural, essa lei eterna, percorre o mundo independentemente do seu tempo, independentemente do seu contexto histórico. Por isso que ela é imutável e por isso que ela é obrigatória. Ela é imutável porque ela nunca vai mudar. Uma vez que matar é errado, sempre vai ser errado matar. Eu querendo hoje, eu querendo daqui 100 anos. Ah, mas hoje tem uma lei que permite a morte. Vejam, eu estou falando aqui de uma lei moral, natural, de natureza. Eu não estou falando de lei civil positivada. Então, é uma lei que vai percorrer o mundo, eu querendo ou não, que matar alguém é errado. Só que essa imutabilidade relaciona-se ou soma-se a um segundo princípio, que é a obrigatoriedade. Já que eu não posso matar, porque isso é imutável, automaticamente eu não posso não me obrigar a não matar. Traduzindo, se eu quero ir para o céu, eu tenho que lutar contra o meu desejo de matar alguém. Porque isso é uma obrigação. Eu quero ir para o céu, então eu sou obrigado a fazer o bem e evitar o mal. Porque obedecendo, então, essa lei, observando essa lei moral, natural, eu vou me aproximar ainda mais de Deus. Claro que não é fácil, é uma luta, é uma exegese, né? É uma sese, né? Um exercício, mas não é impossível. Por que, que não é impossível? Porque Deus assim quer. Deus não pede nada pra gente que nós não possamos realizar. Sabe aquela história? Deus dá o tamanho da cruz conforme o que a gente pode carregar? A lei natural também é essa, ou seja, todas as leis que Deus nos coloca na natureza humana são leis que a gente pode e deve cumprir, senão eu não teria criado. É como se nós disséssemos que a lei natural é igual à linguagem. Todo mundo fala, todo mundo aprende a falar. Agora, aqueles que melhor sabem as palavras, aqueles que melhor estudam a palavra, aqueles que mais leem, automaticamente vão ter um repertório de vocabulário e de compreensão maior do que aqueles que leem menos ou compreendem menos as palavras e os seus significados. A lei natural, ou a consciência, até eu diria, passa por isso também. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu rezo, quanto mais eu compreendo o mundo e esta relação me faz ser um cristão melhor. Porque quanto mais conhecimento eu tenho da lei natural, quanto mais conhecimento eu tenho da moral, da teologia moral, do que é certo e do que é errado, mais eu devo buscar, lembra a obrigatoriedade? Mais eu devo buscar, então, o que é certo, o que é bom, do que é errado, do que é mal. Onde nós encontramos esta lei explícita, Mateus? Nós encontramos essa lei explícita dentro dos 10 mandamentos da lei de Deus. Que eu chamaria, eu não, né? A igreja chama de lei revelada. Deus se apresenta para Moisés e fala: olha, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas é um não pode dado pela liberdade. Olha, não é bom que você faça isso. Não é certo que você faça isso. Se você fizer, você fará mal acima de tudo para você e vai te afastar da plenitude do bem que é o céu. É isso que é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nada mais é o como não chegar no céu. Como não chegar para o céu?
não cumprindo os 10 mandamentos. Cumpre os 10 mandamentos, vai para o céu. E você não vai só para o céu, você vai para o céu, você vai ter uma vida melhor, uma vida mais organizada, você vai ser um ser humano mais equilibrado, tudo isso. E por que Deus, então, concede a graça de nos apresentar os 10 mandamentos, a Torá? Porque Deus compreende na sua sabedoria eterna que a gente não tem a possibilidade de compreender, certo? De que eu e você temos um olhar manchado, sujo, empoeirado, que veio do pecado original. É como se fosse as sequelas mesmo do pecado original. Então a gente tende a não ver as coisas como deveria ver. Então o que faz Deus, ó, tá aqui, ó. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Só isso. Ó, já que vocês têm muita dificuldade, tá aqui, ó. Faz isso e tá resolvido. Acabou. E esta lei dos 10 mandamentos, que depois ela pode dizer que ela é aprimorada, aperfeiçoada através das bem-aventuranças, ela é aprimorada através do sermão da montanha, que podem ser sintetizadas em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Essas 10 regras de vida, essas 10 regras de vida, elas têm um lugar, né? Um lugar. Assim. O primeiro lugar que ela nos toca é que ela é interna. Os 10 mandamentos da lei de Deus, que vão formar essa consciência que a gente está dizendo aqui, não é para você, não é para o seu marido, não é para o seu amigo, não é para o seu padre, é para você. Porque é muito fácil nós afirmarmos, né, nós dizermos que você tem que seguir os 10 mandamentos. Não, filho, ela é interna. E ela é interna porque ela acontece no processo que eu aprendo e eu faço aquilo acontecer em mim. E ela, além de ser um lugar, né, possuir um lugar interno, porque tem que acontecer em mim e nos outros, ela também é uma lei escrita, vista, posta na mesa, se é que a gente pode dizer assim. E é através dela que eu vou estudar, é através dela que eu vou aprimorar, é através dela que eu vou buscar o conhecimento. Por quê? Porque quanto mais conhecimento eu tenho, maior é a minha compreensão. Quanto maior é a minha compreensão, maior é a minha consciência. E nós somos católicos, cristãos, que estão inseridos no mundo e vivem no mundo. Então, automaticamente, nós temos ali leis civis que temos que seguir. Não, ele não é preso. Só que essas leis civis foram criadas, a princípio, separada dessa lei moral natural. Então, eu, como católico, tenho que olhar para as leis civis e refleti-las com a lei natural, para saber a sua validade e a sua obrigatoriedade de cumprimento, né, de cumprir. Como que eu vou descobrir isso, Mateus? Olha, eu vou descobrir isso estudando, rezando, buscando aprendizado. Por que a gente erra? Muitas das vezes a gente erra porque a gente é ignorante. Então, qual que é a saída? A saída é buscar uma consciência reta, que não tem curva, que não tem meio termo. Aquilo que é, e aquilo que não é, não é. Porque uma consciência errônea é uma consciência que está fora da realidade, fora do equilíbrio, fora da justa medida. Porque o que é certo é certo. Qualquer coisinha mais ou menos já não é mais certo, é mais ou menos. E mais ou menos a gente não quer. Tá
bom? Olha o que fala o texto aqui do Opus Dei, né? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Aqui, ó. São injustas as leis que se opõem à lei natural e ao bem comum da sociedade. E aí o texto coloca 4 grandes regras para a gente saber se essas leis devem ser obedecidas ou elas não devem ser obedecidas. Primeiro, proíbem fazer algo que para os cidadãos é moralmente obrigatório, o que mandam fazer algo que não se pode fazer sem cometer uma culpa moral. Então, isso é uma lei errada. Se eu praticá-la, eu estarei em desacordo com o que é moral. Então, não tem que fazer. Matar crianças não é certo, né? Matar crianças não é mais um crime. Não, continua sendo um crime, porque continua atentando contra o mandamento da lei de Deus. Quinto mandamento da lei de Deus, não matar. Então, eu não vou matar. Se eu mato, eu posso estar em desacordo com a lei civil, mas em desacordo com a lei moral. Então você está errado. Segundo ponto, as que prejudicam positivamente ou privam da devida tutela bens que pertencem ao bem comum. Então, leis que vão contra a vida, leis que vão contra a justiça, leis que vão contra os direitos fundamentais da pessoa, tudo isso também são leis que atestam contra a nossa moral, contra a nossa consciência. Terceiro princípio, as que não são promulgadas legitimamente, ou seja, leis criadas no submundo, ou seja, que não passaram por todo o processo para se criar uma lei justa. E, por último, as que não distribuem de modo equitativo e proporcional entre os cidadãos as cargas e os benefícios. Ou seja, leis que beneficiam A e não beneficiam B. Esse é um problema. Nós precisamos de leis que olhem para o todo da sociedade, dentro das suas especificidades, mas que olhem para o todo da sociedade. É para isso e sobre isso que as leis foram criadas. Se essas leis não estão em acordo com essa moral natural católica cristã, então eu, como católico, tenho que lutar para não praticá-las. Eu não posso ser passivo diante de uma lei errada. Senão eu estou sendo conivente. E vejam, nesse mesmo processo de lei civil, a Igreja Católica também coloca-nos leis eclesiásticas, ou leis da igreja. Ah, mas como assim? Ué, você está dentro de uma igreja e ela tem princípios, ela tem mandamentos, que eu, como um grande católico, tenho que buscar se eu quero ser um grande católico. Primeiro, grande mandamento da Igreja Católica: participar da missa inteira aos domingos e dias de preceito. Então, é final de semana? Você tem que ir na missa. Você tem que organizar o seu final de semana tendo a missa como grande centro gravitacional. Que dia, que hora, que momento que nós vamos? Aqui. Aí depois a gente vai na casa da mãe, vai na casa do pai, vai visitar o amigo, vai no churrasco, vai na piscina. Mas a missa tem que fazer parte desse princípio. E não, se sobrar um tempinho a gente vai à noite. Não, você está errado. Você está indo contra o mandamento da lei, o mandamento da lei da igreja. Claro que há situações e situações. Exemplo, eu combino, vamos à missa às 19 horas no domingo à noite, que é a última missa do dia, né? A última missa da cidade. A missa é às 7 e a minha casa até a igreja, sei lá, demora uns 40 minutos. Então vou sair mais cedo um pouco, porque minha casa é longe da igreja, para chegar com antecedência, para poder fazer uma visita à Capela do Santíssimo, me preparar, na verdade, não é para chegar aí, ó, entrar junto com o padre na igreja. Tem que chegar antes.
né? Fazer as nossas orações, contemplar a beleza do templo e tudo mais. Só que nesse percurso da minha casa à igreja, você sofre um acidente. O carro tem um problema. E aí não vai dar para ir na igreja. Vejam, está errado? Está. Você não foi. Mas é diferente de você não ter ido porque você não quis, porque estava muito cansado, ou porque o dia estava difícil. São dois pesos e duas medidas aqui que estão errados. Então, participar da missa inteira no final de semana é ter essa consciência, ou seja, que eu, sábado e domingo, que horas que eu vou? Então eu vou, né? E montar o seu final de semana em cima do grande evento, do grande momento da sua semana inteira, que é o encontro com o próprio Cristo. Segundo, confessar os pecados mortais ao menos uma vez por ano e em perigo de morte e antes de receber a comunhão. Então tem que confessar, tem que buscar a confissão. Semanalmente, quinzenalmente, uma vez por mês, fazer bons exames de consciência. Né? Ah, eu estou em pecado mortal, então não comunga. Não comunga. Ame Cristo de uma forma que você, por amor a Ele, não vai comungar. Porque primeiro você vai confessar. Primeiro você vai pedir o perdão dos seus erros, das suas faltas. Terceiro, a igreja recomenda que pelo menos uma vez por ano você comungue, no caso aqui, na Páscoa da Ressurreição. Ah, Mateus, então significa que se eu participar da missa de domingo de Páscoa e comungar, está resolvido? Não, né, meu filho? Porque você vai fazer o mínimo. Então, significa que se eu participar da missa do Sábado Santo lá, está resolvido? Não, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Acabou a sua fome? Você não tem fome? Você não almoça e janta todo dia? Mesma coisa. Tem que ter fome de Deus. E quanto mais a gente puder ir à Santa Missa, a gente deve ir. Quarto, jejuar-se ou abster-se de carne nos dias estabelecidos pela igreja. Então, sexta-feira santa, não coma carne. A igreja também recomenda que às sextas-feiras também não se coma carne em memória da sexta-feira santa. Ai, mas é muito difícil. Comece. Comece. Né? Se é difícil fazer na sexta-feira inteira, faça pelo menos na hora do almoço. Faça jejum. Coma menos. Né? Sacrifique-se em nome do amor de Cristo. E um quinto mandamento da igreja é ajudar a sua igreja em suas necessidades. Ajudar os outros, ajudar os irmãos, dar o dízimo, fazer esmola, dar caridade, ser auxílio, ser sustento para quem precisa, ser companheiro. É isso. Se nós fizermos essas regras, nós teremos uma igreja muito mais resplandecente, muito mais verdadeira, muito mais próxima daquilo que Deus quer. Como isso é feito? Isso é feito com uma consciência. Tendo consciência. E para ter consciência, eu preciso buscar o auxílio de Deus. Né? Não basta só estudar a teologia moral e estudar todos os preceitos. Reze, peça a intercessão do Espírito Santo. É assim que a gente vai construindo um juízo moral. É assim que a gente vai aplicando um juízo moral. Porque, no fundo, quando a gente começa a olhar para a lei natural, né, para os mandamentos da igreja, a gente vai percebendo que, no fundo, a única coisa que ela quer é que nós sejamos realmente seres humanos reais, verdadeiros, equilibrados, né, vivos, bonitos interiormente e exteriormente. É para isso. E como que eu sei, Mateus? Eu sei que eu estou agindo certo porque a minha consciência não me julga. Porque ela compreende naturalmente que aquilo é bom, que aquilo é correto. É o que a gente chama de consciência certa. É a consciência que fez um juízo com segurança moral, na verdade, não vai errar. Por quê? Porque eu estou sobre a verdade. É certo o que eu estou fazendo. Quem falou isso? Deus.
Acabou. Deus falou isso. Então, não sou eu que estou dizendo, é Deus que falou que é errado matar e eu não vou matar. Simples assim. Porque, do contrário, eu começo a ter uma consciência que não está pautada na verdade, mas na probabilidade. E aí já não é mais tão certeiro que você estará certo. O que é uma consciência provável? É uma consciência que está olhando para aquilo que tem a possibilidade de estar errado em certa medida. É como se eu colocasse numa balança essa consciência provável e vejo o seguinte, olha, o certo ainda é maior do que o errado, mas não é 100% certo. Eu não tenho certeza absoluta daquilo que eu estou fazendo, mas eu compreendo que deve ser certo. Essa é a consciência provável. Agora, existe uma terceira consciência que é mais problemática, que é a consciência duvidosa. Que é quando você tem uma dúvida, você não deve fazer. Porque a consciência duvidosa, ela está 50-50, né? Está 50-50 ali, está equilibrada. E aí? É certo ou é errado? Não sei, então não faça. Porque uma consciência reta sabe que aquilo que ela fez é 100% correto, já balança, pesa para um lado só. A consciência provável é quando eu almejo que aquilo é certo, tenho uma noção que aquilo é certo, mas talvez possa ser que exista a possibilidade de alguma coisa ser falsa, né? De alguma coisa ser errada. Mas ainda assim a maioria é correta. E uma que a gente tem que fugir desesperadamente, ou melhor, não agir, é quando essa consciência nos intui a dúvida. Você não sabe realmente se aquilo é certo ou errado, então você não deve fazer. Você não deve fazer, simples assim. E para se formar essa consciência, eu tenho que me instruir. Instruir a minha inteligência, instruir o meu conhecimento, na verdade, né? Buscar realmente as Sagradas Escrituras, buscar os ensinamentos da igreja, me aprofundar nos conhecimentos que a igreja me concede, para justamente eu poder ter uma consciência reta, poder deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. É isso, no fundo, que a gente quer, né? Colocar a cabeça no travesseiro e ter noção do que a gente fez, foi certo, correto, perfeito. Ponto. Simples assim. Certinho? Pessoal, siga-nos, acompanhe, ative as notificações. Quase todo dia, acho que só no final de semana que não tem vídeo novo, mas sempre tem alguma coisa nova sendo lançada, sendo publicada, porque a gente está muito preocupado com a realidade, está muito preocupado com uma vida boa, com uma vida correta, com uma vida digna. Então, siga nos acompanhe, um abraço, Deus abençoe. Até o próximo encontro, até o nosso 26º encontro. Olha lá, hein? Um abraço.